Graça e paz, amados. Olha lá o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é um só batismo. E a nossa homilia de hoje está em Marcos 16, 15 e 16. Um só batismo. Vamos ler o texto, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Então vamos entender nosso tema de hoje. É um tema complicado, é um tema que gera debates, é um tema que a religião não aceita, porque esse tema, como todos os outros temas da graça, ele tira a responsabilidade do homem em respeito à salvação e crer na soberania de Deus. O Evangelho da Graça é o Evangelho que crê na soberania de Deus. Isso significa dizer que o homem não tem participação alguma na sua salvação. Então, esse é mais um tema que gera discussões. Porém, eu só quero apresentar-lhes esse tema. E peço, humildemente, pare para ouvir sem julgar. Pare para ouvir e ver se tem cabimento mesmo, se tem base bíblica para isso. E aprenda pelo Espírito, aprenda no Espírito. Ok? Então, o nosso tema é um só batismo. A pergunta que eu faço é o seguinte: na religião, ela diz que você tem que primeiro batizar na água, depois que você batizar na água, passar pelas águas, você tem que buscar um outro batismo. A pergunta é: quantos batismos existem? Quantos batismos existem? Ok? Essa é a pergunta que eu digo. Se existe um só batismo, qual é o correto? Qual é o batismo que a igreja gentílica, a igreja da graça, a igreja gentílica, ela tem que seguir? Então é isso que nós vamos aprender hoje. É isso que nós vamos hoje entrar por este caminho, por esse estudo, por esse apostolado, para que nós possamos entender qual é o nosso batismo, o que Jesus fez por nós. Então, diz aqui que Jesus, ele chamou seus 12 discípulos e disse: olha, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Primeira coisa que eu quero fazer você entender: o evangelho já foi pregado a todo mundo? Já foi pregado a todo mundo? Veja o que diz Colossenses 1, 23. Diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o que Paulo está dizendo é que o evangelho, na época dele, já foi pregado a toda criatura, a todo mundo. O evangelho naquela época já tinha sido pregado a todo o mundo em questão.
E é bom se dizer isso dentro desse contexto. Porque o mundo naquela época não é o mesmo mundo que nós enxergamos hoje. Por que não? Porque não existia a Europa, não existia as Américas, não existia Brasil, correto? Então, qual era o mundo daquela época? O mundo daquela época era Judéia. O mundo daquela época era Judéia, toda a Judéia. Então esse é o primeiro ponto. Ide por todo mundo. Esse é o primeiro ponto. O Evangelho já tinha sido pregado na época de apóstolo Paulo, quando Paulo, o Evangelho já tinha sido pregado a todo mundo. Outra questão é a seguinte: quando Jesus diz todo mundo, há aí algo que nós precisamos parar para pensar. Porque naquela época era inconcebível um judeu associar-se a um gentil. Um judeu andar de braços dados com o gentil. Era contra a lei. Veja o que está escrito em Atos 10, 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um gentil associar-se a um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem a homem nenhum. Essa passagem é aquela passagem que Pedro vê descer do céu um lençol. Numa visão em sonhos, ele vê um lençol cheio de animais que a lei proibia de comer. E a voz disse para ele: levanta, mata e come. E ele diz: jamais, Senhor, botei algo impuro na minha boca. Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então ele entende que aquilo que era impuro, que era proibido associar-se com o gentil, né? Mas naquele momento ele entendeu que Jesus estava falando para ele: olha, eu purifiquei todo mundo, eu purifiquei todas as nações. É o que Jesus está dizendo para ele: eu purifiquei todas as nações. Então não chamo de impuro aquilo que eu purifiquei. Todos os gentios agora estão purificados. E veja bem, era contra a lei. Então, se era contra a lei, Jesus, como veio debaixo da lei, jamais Jesus diria assim: olha, ide aos gentios, ide por todo mundo. Ide por todo mundo, judeus e não judeus. Jesus nunca faria isso. Olha bem, veja bem o que está escrito em Mateus 10, 15. Mateus 10, 5, perdão. Mateus 10, 5. Jesus enviou esses 12. Jesus enviou 12. E lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Não irei pelos caminhos do gentil. Não se meta com o gentil, porque é contra a lei. Na lei de Moisés, um judeu não podia associar-se com o gentil. Então Jesus, ele disse: olha, não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrei na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo: o reino dos céus está próximo. Então veja bem, Jesus deu uma ordem a pessoas específicas, ok?
uma pregação específica. Então ele disse a quem a pregar, onde pregar e o que pregar. Vai às ovelhas perdidas da casa de Israel, não se meta com o gentio, não se meta com o samaritano, não entra na casa do samaritano, não pregue para os gentios, mas pregue para o Israel, para a casa perdida de Israel, a casa espalhada, porque existiam naquela época judeus espalhados por todo mundo naquela época. Por todo mundo naquela época existia judeus espalhados. Então é a mensagem que Jesus mandou pregar no mundo em questão daquela época era para os judeus, a casa de Israel. Ponto. E não é a Israel espiritual, é a Israel física. Israel física. Tiago entendeu isso. Se você pegar e ler em Tiago, capítulo 1, versículo 1, o que Tiago diz? Tiago diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. As 12 tribos dispersas, a casa de Israel que estava espalhada pelo mundo. Olha, ide pelo mundo, mas não se meta com os gentios. Ide pelo mundo, pregar, mas não se meta com os gentios. E para quem Tiago endereça a sua carta? A carta de Tiago está endereçada aos gentios? Não. A carta de Tiago está endereçada aos judeus, às 12 tribos de Israel. Você entende isso, meu querido? Entende? Então eu não posso tudo que está na Bíblia, pegar tudo que está na Bíblia, né, e dizer que é para mim, que é para a igreja gentílica. Nem tudo que está na Bíblia é para a igreja gentílica. O que é para a igreja gentílica é só a doutrina da graça, as 14 epístolas. Essas são doutrinas para a igreja. E a igreja tem se afastado dessa doutrina. A igreja, aos séculos, ela foi se afastando da verdadeira doutrina. Então, muito bem. Dito isso, nós começamos a entender que Jesus, quando ele deu aquela ordem, deu para os seus discípulos, que eram judeus. E também existe outra questão, que a palavra, aquele que crê e for batizado será salvo, essa palavra não se encontra nos manuscritos originais. Esse texto não se encontra no original. Esse texto passou a existir depois da Vulgata Latina, quando Roma, a igreja romana, ela agora pega os textos que estavam escritos em grego e agora escreve, translada para o latim. Aí os pais da igreja, para afirmar uma doutrina, coloca aquele que crê e for batizado será salvo. Mas qualquer um que gosta de estudar, qualquer um que se esforçar um pouquinho, pesquisar, ele vai ver que essa frase não se encontra nos melhores manuscritos originais. Não se encontra. Ok? Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Quando somos batizados? Quando somos batizados? Atos 19, de 1 ao 7, diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Primeiro ponto.
Quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando é que você recebe na tua mente o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele já foi dado. Já foi dado à humanidade. Ok? Porém, eu só passo a usufruir dele quando eu entendo o que é. Só consigo usufruir quando eu tenho ciência do que é o Espírito Santo. Como eu recebo? Porque antes nós entendíamos que para receber o Espírito Santo, nós tínhamos que buscar, nós tínhamos que jejuar, ir a monte para receber o Espírito Santo. Mas veja bem, Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Todo aquele que crer, e nós já falamos que nem todos têm a fé para a salvação, mas os que têm a fé para a salvação, todos aqueles que crerem, eles já receberam o Espírito Santo. No momento que você crê, você passa a usufruir daquilo que Jesus já fez na cruz. Continuando. Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, então que batismos vocês receberam? Eles respondem a Paulo, o batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Segundo ponto aqui nessa leitura, né? É que o batismo de João, esse batismo que as pessoas hoje fazem, era um batismo de arrependimento, arrepender do pecado. Só que quando a pessoa se batiza para arrependimento de pecado, ao sair dali, ela não sai livre de pecado. Ela não sai lavado de pecado. Não mais. Na época de Jesus, na época da lei, na época da antiga aliança, as pessoas elas faziam isso para arrependimento, assim como ela levava uma ovelha para também um animal para ser imolado, sacrificado, para também ser perdoado os seus pecados. O batismo arrependia e o animal fazia remissão do pecado. Tudo isso é simbolismo. Era o simbolismo da lei. Aí Paulo fala, olha, o batismo de João foi para arrependimento. Mas o próprio João diz que não é para crer nele, mas crer naquele que viria depois dele. Quem é esse? Jesus. É o ponto, querido, que eu quero chegar ao seguinte. Hoje em dia, está todo mundo acreditando mais em João do que em Jesus. O próprio João disse, olha, não creia em mim, mas creia naquele que virá depois de mim. Aquele que virá depois de mim é maior do que eu. Mas aí as pessoas hoje estão, todo mundo na fé de João Batista. Na fé de João Batista. O batismo com o Espírito Santo, todos aqueles que creram, que foram chamados, e aqueles que a sua mente agora entende, ao entender, ele já é batizado no Espírito Santo. Ele já tem o batismo no Espírito Santo. Ele passa, não que passou a ser batizado naquele momento, não, mas ele passa agora a entender que ele já era batizado. E as pessoas ficam subindo o monte. E as pessoas ficam jejuando 24 horas, 72 horas, para receber batismo. Ah, batiza, Senhor, batiza, Senhor. E espantem, pasme. Ainda fica pedindo batismo com fogo. Que o batismo com fogo não é o batismo com o Espírito Santo.
O batismo, querido, o batismo é um reconhecimento, o batismo com o Espírito Santo, ele é um reconhecimento de salvação. De salvação. O que diz Efésios 1,13? Efésios 1,13 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Entenda isso. Diz que o batismo com o Espírito Santo ele é o penhor. Jesus veio, ok? Nos deixou o Espírito Santo, é o penhor, porque depois ele viria nos buscar. Quando você penhora algo, você penhora depois, você tem que resgatar aquilo que você penhorou. Ok? Então Jesus veio, nos deixou o Espírito Santo e nos penhorou com o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para a redenção, para nos remir, para nos tirar do pecado, o qual é o penhor da nossa herança. E Efésios 4,30 diz: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo foi nos dado como um selo da promessa. O Espírito Santo foi nos dado porque somos salvos. Todos os salvos, todos os eleitos, receberam o Espírito Santo da promessa. É um selo, é meu, foi selado. Então, por isso que esse selo ninguém quebra. O selo do Espírito Santo é um selo inquebrável, ninguém quebra esse selo. É para a redenção, então nós já fomos resgatados deste mundo e fomos selados. Somos uma carta fechada, selada. O Espírito Santo, o Senhor nos resgata e nos sela com o Espírito Santo. Ponto. Ninguém mais tira da minha mão. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí você diz, mas Jesus se batizou. Jesus se batizou. Né? Quando a gente fala que o batismo na graça não é necessário ou é desnecessário, a pessoa, não, mas Jesus se batizou. Por que Jesus se batizou? Ah, para dar exemplo. Não. Claro que não. Vamos ao texto? Vamos ao texto. Marcos 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que João está dizendo aqui? João está dizendo que, olha, Jesus, virá um mais poderoso, virá um mais capaz do que eu. Esse batismo que eu estou dando a você aqui agora é um símbolo do arrependimento.
mas virá um que batizará realmente. Batizará de uma vez por toda. Você entende isso? O batismo de João era um símbolo do verdadeiro batismo. O batismo de João era uma sombra do verdadeiro batismo. Símbolos são sombras. E quando nós falamos que símbolos são sombras, é todos os tipos de simbolismo. É sombra. E as igrejas estão vivendo na sombra. E as igrejas estão vivendo na escuridão. Ungindo caneta para simbolizar a sua escritura. Martelinhos, né, de juiz. Para que a sua causa na justiça seja ganha. Símbolos, sombras. Então o batismo aqui, de João aqui, era um símbolo do verdadeiro batismo. Era a sombra do verdadeiro batismo. E Jesus mesmo, quando Jesus se aproximou de João, João não queria batizá-lo. É isso que as pessoas não se atentam. João não queria batizar Jesus. Veja, vamos ao versículo 14, Mateus 3, 14 e 15. Olha só o que diz. Porém, João tentou impedi-lo. As igrejas não pregam isso. As igrejas não mostram isso. Que João tentou impedir Jesus de ser batizado. Tentou. Dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus dizendo assim, deixe assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. As igrejas não ensinam isso. Que quando Jesus foi se batizar nas águas, João não queria batizar Jesus. Peraí, Jesus, peraí. Eu sou o pecador aqui na história. Eu que preciso me arrepender de pecados. Que pecado você tem para se arrepender, Jesus? Fala para mim, qual o pecado que tem para arrepender? João, deixa por enquanto. Este por enquanto tem uma data de validade. Deixa por enquanto. Por enquanto, até o verdadeiro batismo chegar. Deixe por enquanto. Porque eu preciso cumprir toda a justiça da lei. Preciso cumprir toda a justiça da lei. E Jesus então se batizou para cumprir a justiça da lei. Para cumprir a lei. Porque Jesus, queridos, de Nazaré, Jesus de Nazaré, ele era servo de Moisés. Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Ele não veio para extinguir a lei. Não, ele veio para cumprir. Então, o batismo nas águas era um cumprimento, porque era a sombra do verdadeiro batismo que viria. Isso precisamos entender. Isso as igrejas não ensinam. Porque ela precisa dizer, olha, você é pecador, você precisa ser batizado para sair de lá uma nova criatura. Meu Deus. Se aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, já somos nova criatura. Jesus me fez nova criatura quando morreu na cruz. Eu não preciso entrar numa água, me banhar, para ser nova criatura. Isso é simbolismo? Isso é religião? Religião, se você parar para entender, é religare. É a tentativa de religar o homem a Deus. Mas Jesus já fez
essa religação na cruz. Não precisamos mais de simbolismo, não precisamos mais de religião. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar Deus porque Ele fez na tua vida? Efésios 4:4 diz que só há um batismo. Diz assim, ó: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Se a palavra aqui diz que só existe um batismo, eu te pergunto agora, meu querido, qual é esse batismo? Qual é esse batismo? Quando fomos batizados? Se o batismo nas águas não vale mais na graça, é dispensável na graça, não tem efeito nenhum, ok? O batismo nas águas perdeu o seu efeito, não tem mais efeito na graça. Então, quando é que nós fomos batizados? Romanos 6:3. Ou não sabeis? Ih, eles não sabem mesmo. Eles não sabem de maneira nenhuma. Eles tentam, mas não sabem. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quando é que eu fui batizado? Quando é que você foi batizado? Quando é que todos os salvos foram batizados? Quando Jesus morre na cruz. Jesus morreu na cruz, batizou todos os eleitos. Mas tem muitos eleitos aí dentro da religião que não sabem que são batizados. Não sabe. Se você fizer igual Paulo perguntar, já receberam o batismo com o Espírito Santo? Ele vai dizer, eu nem sei o que é batismo com o Espírito Santo. Estou buscando, mas não sei o que é. E vão dizer isso. Eu não sei o que é, eu busco, mas eu não recebi, não sei o que é. Eles vão achar que não receberam. E se perguntar, então qual batismo você for batizado? Ele vai responder igual aquelas pessoas responderam a Paulo, no batismo de João. Então, quando você entende que você já foi batizado, esse batismo passa a fazer efeito na tua vida. Você agora passa a viver por esse batismo. Não mais o batismo pelas águas, mas o batismo pelo Espírito Santo que nos foi dado por Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus não foi uma coisa simples, não foi uma, como eu digo sempre, não foi um ato simbólico. Então, quando a pessoa passa a conhecer, tudo isso que eu estou te mostrando agora, tudo isso que eu estou te mostrando na palavra, você passa a conhecer isso, tá? E você volta atrás nessa doutrina, tá? E não sente mais prazer na doutrina que você servia. Quando você sai da lei, entra para a graça, mas você, poxa, estou acostumado, sabe? Estou acostumado a fazer ritual, estou acostumado, sabe, levantar pão e suco de uva e dizer que é corpo e é sangue e beber, com esse ritual, estou acostumado com isso, sem isso não tem graça. A graça não tem graça sem isso. Poxa, eu queria tanto que o pastor me ungisse com óleo na cabeça. Na minha época, quando eu jejuava, quando a pessoa entende isso e volta a praticar isso, essas coisas, ela não sente mais paz. Ela não sente mais paz. E é impossível, cara, voltar atrás. Isso é impossível voltar atrás. Sabe por causa de quê? Porque você entendeu que já foi justificado. Você entendeu que você já foi salvo.
Entendeu? E se você voltar atrás e praticar Isola para ser salvo, não vai fazer mais efeito na tua vida, porque o teu entendimento já foi esclarecido que aquilo não tem mais efeito. Então jamais aquilo vai te salvar. Jamais aquilo vai ter efeito de salvação na tua vida. Nunca mais. Porque você entendeu. Você entendeu que a graça é um presente. É um dom. E se é presente não tem preço. E se não tem preço, o que eu vou pagar se não tem preço? O que pagarei se não tem preço? Né? Então vamos a Hebreus 6,4, diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, fomos batizados com ele pelo batismo aonde? Nas águas? No rio? Não. Na piscina? Na cachoeira? Não. Batizado na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Precisamos andar em novidade de vida. Novidade de vida, são boas novas. Boas novas é o Evangelho. O batismo, o verdadeiro batismo, nosso tema é um só batismo. O batismo da igreja hoje não é mais o batismo pelas águas. O batismo da igreja hoje é pelo Espírito. Essa é a doutrina da graça. Essa é a doutrina do novo pacto. Essa é a doutrina da incircuncisão. A doutrina da circuncisão você tem que jejuar. Na doutrina da circuncisão você tem que se batizar. Na doutrina da circuncisão você tem que fazer algo para ser salvo. Mas a doutrina da incircuncisão é tudo no Espírito, é tudo pelo Espírito. E Espírito não tem forma. Você não consegue espiritualizar o que é material. Não tem como. É matéria, não tem como ser Espírito. Então, tudo que você usa materialmente, dizendo que é Espírito, e você está simbolizando. E símbolos é na lei. Símbolos é no antigo pacto. No novo pacto não tem símbolos. No novo pacto vivemos naquilo que é real, que é Jesus Cristo sobre todos. Essa é a doutrina do novo pacto. Essa é a doutrina da nova aliança. E precisamos então deixar para trás a doutrina antiga. Precisamos deixar para trás a doutrina antiga, a doutrina do primeiro pacto. Deixa lá no antigo pacto. Vamos viver a doutrina do novo pacto. Hebreus 6. Hebreus 6:1 diz o seguinte. Preste atenção no que Hebreus 6 diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade. Você compreende isso? A igreja precisa amadurecer. Deixar o que é rudimento. O que é rudimento? Rudimento são obras iniciais. Rudimento é aquilo que, sabe, é bem inicial. Lá atrás, quando está se iniciando alguma coisa, isso é rudimento, coisa rude. Então está dizendo, ó, deixando os rudimentos ou elementares, né? Deixando-os a doutrina elementar, que quer dizer também coisas que foi ensinado anteriormente. Paulo está dizendo, ó, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade. Nós não podemos ficar, queridos, como criança, como bebê no Evangelho, pro resto da vida. Ah, Jesus se batizou, então vamos me batizar. Ah, Jesus cuspiu no chão, fez lodinho,
sabe, com a terra e pastor no olho do cara que passou a enxergar. Bonito, são histórias bonitas. Jesus cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Ele, como Messias, ele tinha que fazer milagres. Ele fez, glória a Deus. Mas agora nós temos que prosseguir até a maturidade. E a maturidade não está mais lá no antigo pacto. A maturidade está no pacto atual, que é pelo Espírito. A maturidade da igreja está no Espírito. Espírito, e não em obras. E não em sombras. Simbolismo. A simbologia, não. A igreja não pode viver como criança imatura por resto de sua vida. Tem que crescer. E ele continua. Lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, da fé e de fé em Deus. Tem traduções que diz obras que matam a fé em Deus. Que obras são essas? Doutrina dos batismos. Tem que deixar. Tem que deixar essa doutrina de lado. Porque isso é coisa rudimentar. Elementar. Antes da cruz. Aqui é cruz. Aqui é antes da cruz. Aqui é depois da cruz. Nós, gentios, fomos enxertados. Nós vivemos aqui. Nós não vivemos do lado de cá. Nós vivemos deste lado, que é depois da cruz. Então, no lado de cá, você tem que deixar essas doutrinas elementares, essas doutrinas rudimentares. Ok? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, e isto faremos, se Deus nos permitir. Isso também eu farei, se Deus me permitir. Primeiro, qual é a primeira, que ele diz aqui, qual é o primeiro rudimento dessa doutrina? É o batismo. Veja que o primeiro rudimento que nós temos que largar, deixar de lado, é o batismo em águas. Isso não faz mais parte do Evangelho, do Evangelho do Cristo ressuscitado. A imposição de mãos também é outra. Tá? Efésios 6, 1, 3. De 1 a 3, melhor dizendo. Outro é a imposição de mão. Por quê? Porque a imposição de mãos, ela é uma mediação entre o homem e Deus. A pessoa que põe a mão na cabeça do irmão, ela está fazendo o quê? Uma mediação. É como se ela estivesse colocando a mão sobre o homem e outra mão sobre Deus, fazendo uma mediação. E só existe um mediador na graça de Deus. Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por isso que essa doutrina de imposição de mãos tem que deixar de ser praticadas pelas igrejas. Não é uma doutrina da graça. É a doutrina levítica, é a doutrina da lei. Da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque nessa época existia a doutrina da ressurreição dos mortos, ficou famosa. E pessoas realmente ressuscitavam. Jesus ressuscitou Lázaro e outros Jesus conseguiu ressuscitar. E isso os apóstolos continuam fazendo. Mas em Hebreus 11, se você ler todo Hebreus 11, lá embaixo vai estar dizendo, olha, as mulheres que receberam seus mortos pela doutrina da ressurreição de mortos
e mulheres que receberam seus mortos tiveram fins piores. Uns foram cerrados ao meio, perseguidos, apedrejados, então não adiantou nada. Ressuscitou para morrer de novo. Então, deixe essa doutrina de lado, a ressurreição de mortos. Do juízo eterno, olha aqui vai ter um juízo. Esse juízo eterno para sempre, esse juízo não existe. Não para nós, já somos salvos, não existe juízo nenhum eterno. Tá? E isto faremos se Deus nos permitir. Essas doutrinas têm que ser deixadas de lado, queridos. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Não é eu que estou dizendo. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Mas eles não entendem isso. Mas eles não pregam mais isso. Não pregam isso. As pessoas, não, Jesus de Nazaré se batizou, então vou batizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai se escandalizar, não? Não vai se escandalizar, não? Então vou dizer algo para você. Nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. Nós, a igreja gentílica, não pertence mais a Jesus de Nazaré. Forte isso, né? Forte. Vamos a Romanos 7, de 1 a 4. Romanos 7, de 1 a 4, diz o seguinte: não sabeis vós, irmãos, pois que eu falo aos que sabem da lei. Então Paulo está dizendo, olha, eu não estou falando para qualquer um, não. Estou falando para pessoas entendidas da lei. Não sabeis vós, irmãos, pois que eu falo aos que sabem da lei. Apesar que, você está vendo esse parênteses aqui, esses dois parênteses aqui abertos aqui, isso significa que esse texto aqui não existe no original. As versões que são mais honestas, ela sempre coloca algo para entender que essa parte do texto não existe no original. Isso aqui foi colocado pelos pais da igreja. Ok? Então, entendo. Mas, de fato, Paulo falava ali não para qualquer um, mas falava para as pessoas que entendiam da lei. Tá? Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligado pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adúltera se for de outro marido. De que Paulo está falando aqui? Ele está falando dando um conselho matrimonial? Não. Ele está constatando um fato da lei. Constatando que, se você é casado, no caso, se a mulher é casada com o marido, se o marido estiver vivo e ela casar com outro, ela é bígama, né? Ela é adúltera, está adulterando. Está em bigamia. Na lei ali é adultério. Casou com um e se ligar a outro, é adultério. Então, ele não está dando um conselho matrimonial, mesmo porque ele nunca foi casado. Ele não era casado na época. Então, continua assim, olha só. Aí vem a explicação disso. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então ele está falando de dois maridos. Está falando de uma mulher, que é a igreja, e
dois maridos. Que dois maridos esses? O Jesus de Nazaré e aquele que ressuscitou. Nós não pertencemos mais ao marido antigo, a Jesus de Nazaré. Nós pertencemos agora àquele que ressuscitou dentre os mortos e agora vive para sempre. Jesus de Nazaré morreu. O Cristo vive eternamente. Jesus de Nazaré deixou essa terra, deixou esse mundo. Cristo, ele ressuscitou e agora vive eternamente. Vive eternamente nos céus. Você entende isso? Nós pertencemos agora a outro. Nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. Isso, querido, é um boom. Isso é um, sabe, quando bate na mente, você entende. Poxa, então eu não tenho que seguir os passos de Jesus de Nazaré. Eu tenho que seguir agora o Evangelho do Cristo ressuscitado. Eu tenho que entender agora que na graça tudo é pela fé, tudo é pelo Espírito. Na graça não tem mais simbolismo, cerimoniais, religiosos. Na graça não tem mais isso. Na graça agora é tudo pelo Espírito. E o Espírito não é matéria. O Espírito, nós não podemos fazer as coisas na carne e dizer que é no Espírito. Então, devemos deixar a doutrina de Jesus de Nazaré, a doutrina antiga. Por que, queridos, que temos que fazer isso? Porque elas eram, a doutrina de Jesus de Nazaré eram judaicas. E nós não somos judeus. Porque precisamos avançar para a maturidade. Nós não podemos ficar como criança por resto da vida, imaturos. Precisamos avançar para algo mais excelente, que é a maturidade. Jesus de Nazaré, ele veio para pregar a circuncisão, a lei de Moisés. Ele veio como servo de Moisés. E por isso que nós temos que deixar essas doutrinas. E você, mesmo assim, você já viu comigo que Jesus de Nazaré fez aquilo, fez tudo que fez, tudo que ele fez para cumprir a lei. Se já foi cumprida, por que eu tenho que fazer algo que já está cumprido? Se o batismo nas águas, ele disse, olha, deixa por enquanto, João, deixa por enquanto, deixa assim por enquanto, para que se cumpra a justiça da lei, para que eu possa cumprir a lei, deixa assim. Já cumpriu. Então por que eu tenho que cumprir aquilo que já foi cumprido? Não, já foi cumprido, está pronto. Eu não tenho que fazer nada melhor do que Jesus. Não, Jesus foi lá, se batizou, mas não fez direito, não. Não cumpriu direito, não. Eu vou cumprir no lugar dele. Não vai, queridos, não vai. Então, há um só batismo, e esse batismo não é nas águas. Esse batismo é no Espírito Santo. Graça e paz para você, e que essa palavra da graça, ela possa entrar no teu entendimento. Que Deus, ele ilumine os olhos do teu entendimento.